Olá, meninos e meninas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo remoto. E hoje a gente vai falar sobre materiais e símbolos de instalações elétricas. Aí você me pergunta, por que eu preciso saber símbolos? Quando a gente pega um projeto elétrico, tem lá um punhado de desenho. Bolinha, triângulo, bolinha partida no meio, triângulo metade colorido, triângulo todo colorido, linha contínua, linha tracejada, tracinhos. O que significa isso? Então, são as simbologias que a gente precisa conhecer. Cada símbolo significa alguma coisa relacionado a um material também que a gente vai utilizar na nossa instalação elétrica, ok? Para isso, a gente vai utilizar a NBR 5444, que é lá de 1989 ainda, que estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais, que foi cancelada em 2014 e não tem substituição ainda. O motivo do cancelamento é que o atual setor, teoricamente, utiliza os símbolos da database IEC 60417, que traz as simbologias dos equipamentos, e a IEC 60617, que traz a parte de diagramas. A norma, no caso, a NBR 5444, muito antiga, num formato antigo. Então, o comitê responsável por elas não encontrou interessados em revisá-la. Então, ela foi cancelada. A proposta de cancelamento dessa norma circulou por 30 dias em consulta nacional e, no caso, eles falando, não recebemos nenhuma objeção ao cancelamento. Então, foi colocado à disposição para que fosse feita a atualização dessa norma. Não houve pessoas interessadas em fazer a atualização da norma, porque para fazer isso, o governo não paga, tá? Você faz de graça. Então, precisa de várias pessoas, vários setores para poder fazer isso. Então, não houve interessados ou quantidade de interessados necessária. Então, ela foi para consulta pública também, para saber se ela podia ser cancelada ou não. Já que ninguém tem interesse nela, então a gente pode cancelar. É mais ou menos essa relação. Como não houve objeção, cancelaram. Só que no momento não há previsão de montar essa comissão para se dar uma nova norma para substituição, porque precisa dos produtores, que são os fabricantes, consumidores, laboratórios, institutos de pesquisa. Então, precisa de toda a cadeia produtiva para poder fazer a elaboração de uma nova norma. Aí ela fala assim, tá, foi cancelada, mas ainda ela é utilizada. Ela ainda permanece, entre aspas, em vigor, porque todo mundo ainda usa essa. Mesmo não tendo interessados em mudar, mas ela ainda está valendo, ok? Por quê? Porque não tem que substituir, não é para utilizar a IEC 60.617 e a 60.417? Tá, é recomendado, tá? Recomendado que utilize essas duas. Porém, elas ainda não foram traduzidas para o português. Então, por isso que o pessoal ainda não usa. E lembra que é recomendação. Recomendação não é obrigação. A não ser que, por exemplo, você pega a NR10, que é obrigatória, né? Vou lá e falo assim, que você precisa atender às especificações da NBR 5410. Então, a 5410 já passou a ser obrigatória. Então, lembrando que a gente já falou sobre isso algumas vezes, existe essa relação de quando é obrigatório e quando não. Então, vamos ver alguns símbolos. Se a gente observar essa planta baixa aqui, no caso dessa cozinha, a gente tem um punhado de símbolos. Vamos identificar alguns, depois a gente vai falar sobre cada um deles. Já aqui do lado, a gente tem o desenho em 3 dimensões, mostrando como que vai fazer a instalação aqui dos eletrodutos e das caixinhas de passagem, ok? Então, tem toda aqui a parte de descrição. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui, ó, esse triângulo sem preenchimento, ele é uma tomada baixa. Já esse comentário coloridinho aqui é uma tomada média, de altura mediana, 1,30 a 1,50 de altura.
Esse aqui é uma tomada alta, aproximadamente ali 2 metros de altura. Aqui central, a gente tem o ponto de iluminação no teto, que para esse caso é para uma luminária fluorescente embutida. Aqui a gente tem essa bolinha menor aqui, indicando que é um interruptor simples. Aqui o quadro de distribuição geral embutido. Aqui a gente tem essa linha contínua, que é o eletroduto. Passando dentro do eletroduto, nesse caso a gente tem 4 circuitos, 1, 2, 3, 4, cada circuito com os seus condutores. Por exemplo, circuito 1, neutro e fase, circuito 4, neutro, fase e terra. E aqui a gente tem a indicação da caixinha com a forma que foi colocado o eletroduto. Então a gente vai aprender todas essas simbologias. Inicialmente a gente vai começar pelos eletrodutos. Então, qual que é a função, principal do eletroduto? É proteger os condutores elétricos contra certas influências externas, contra choque mecânico, agentes químicos. Aqui em Tuiutaba, por exemplo, a gente precisa proteger os condutores ali quando ele está passando sobre a laje das maritacas. Então, a gente precisa colocar ali os eletrodutos para proteger a sua instalação das maritacas, porque elas vêm para comer aquela capinha de PVC, que muitas das vezes coloridinha, chama a atenção delas e elas vêm comer aquela capa. Então, ela tira a proteção ali dos seus condutores. Os eletrodutos são muito utilizados onde a instalação elétrica requer um grau de segurança maior, podendo ter vários tipos de matérias-primas. Então, a gente tem eletrodutos feitos de alumínio, de inox, de aço carbono, PVC, então a gente pode falar assim, que tem tanta variedade que vai se adaptar em qualquer tipo de ambiente. Ok? Como que a NBR traz o símbolo do eletroduto? Vai depender. Se o eletroduto for embutido no teto ou na parede, ele é uma linha contínua, tá? Então, aquela linha contínua que a gente trabalhou é para eletroduto embutido no teto ou na parede. No caso aqui, a gente tem a indicação também de qual que é o diâmetro desse eletroduto, que é de 25 milímetros. Se for tracejado, significa que o eletroduto está embutido no piso. Então, a linha ali tracejada é para eletroduto embutido no piso. A linha contínua também, ela pode ser utilizada para telefone no teto. Agora, traço ponto já é para telefone no piso. E todas elas na dimensão de milímetros. Lembra que toda vez que não tem indicação de unidade de medida, significa que é em milímetros. E no caso, o diâmetro, a seção aqui é de 15 milímetros. Se não for 15 milímetros, vai ter que vir indicação aqui no seu desenho. Então, no caso desse de telefone, é de 15 milímetros, porque não tem indicação do diâmetro. Já do condutor, do eletroduto embutido, já é de 25, então tenho que fazer indicação no desenho, ok? Resumindo, linha contínua, eletroduto embutido no teto ou parede, tracejado, embutido no piso. A linha contínua também pode ser usada para telefone de teto e traço ponto quando eu vou passar a linha de telefone no piso. A gente divide os eletrodutos em duas categorias. O eletroduto rígido, pode ser de PVC, eletrolítico, galvanizado a fogo. O detalhe é que, independente de qual material que você vai utilizar, existe uma NBR que estabelece os critérios para a construção, dos materiais, como que ele deve ser feito, os testes que devem ser feitos para ver resistência desses eletrodutos. Então, tem as normas que estabelecem como que eles devem ser fabricados. Ok? Então, aqui,
NBR 15.465, aqui já é a 5.598. Então, cada qual com a sua NBR. Os flexíveis podem ser de PVC corrugado, PAD corrugado, pode ser de alma, sem alma, tá? Então, vai depender, vou bater bastante nessa tecla, onde a gente vai instalar qual eletroduto que a gente vai utilizar. Então, para linhas de eletrodutos rígidos, por exemplo, os galvanizados a fogo, apesar de ter um custo mais elevado, são muito indicados para instalações externas e também em ambientes agressivos. Tem uma camada de galvanização mais grossa, que impede a corrosão e danos à estrutura do eletroduto. Aqui é um exemplinho, né? Este modelo pode ficar exposto a qualquer intempérie. Os modelos de eletrodutos flexíveis também oferecem opções para ambientes mais agressivos, para ambientes mais protegidos. Então, existem modelos para serem instalados dentro de alvenaria, para pisos, lajes, modelos que só podem ser instalados aparentes. Então, a gente tem um para cada tipo de local. O que eu vou bater na tecla, né? Sempre consulte o fabricante do eletroduto para saber se aquele modelo atende à sua necessidade de instalação. Então, aqui, por exemplo, esse é para parede, esse é para onde você tem instalação de sinais, TV, internet, telefone, quando você tem embutidos no piso ou no teto. Então, cada fabricante vai ter a sua especificidade, tá? Então, os eletrodutos são interligados às caixas de passagens ou caixas de derivação, como no exemplo aí. Aí, o que a gente precisa? Às vezes, a gente vai precisar de emendar, no caso dos rígidos, porque o corrugado a gente não emenda. E eles vão mudar de direção, você vai precisar de alguns acessórios, como as luvas, buchas, arruelas, curvas, abraçadeiras. Então, vamos entender aqui. Você tem uma caixinha, então você tem a caixinha de passagem, né? Aqui do lado de dentro a gente tem uma bucha, uma arruela, um conector do eletroduto flexível. A mesma coisa aqui no caso do eletroduto rígido. Porque quando você faz isso, você tem um acabamento mais bem feito. Então, no caso aqui, ó, a gente tem uma curva, uma abraçadeira, tem a bucha, a arruela. Então, olha, tanto que fica bom o acabamento. Então, a gente tem também as eletrocalhas, que funcionam como bandejas de sustentação aérea para instalações de fios e cabos e podem ser fabricados em chapas perfuradas, que permitem uma ventilação, né? Ou ser lisas, sem perfurações para instalações que exijam, no caso, uma instalação hermética ou ainda opções com virola. Então, aqui um exemplo, tá? Alguns dos que a gente tem, aqui formato de U, aqui sem perfuração, aqui com perfuração, aqui a gente tem virola, aqui não tem virola. Então, vai depender onde que você vai estar instalando, qual que vai ser utilizado, ok? Com relação aos eletrodutos, a ideia principal é essa. Inicialmente é o que a gente precisa saber basicamente, lembrando que é da simbologia, então a linha contínua. Você tem o eletroduto na parede ou no teto, tracejado, no piso. Então são detalhes importantes que a gente precisa lembrar, ok? Porque é dentro desses eletrodutos que a gente vai passar os nossos condutores e vai conectar esses eletrodutos às caixinhas de passagem. Tá joia? E lá mais para frente a gente vai aprender como que a gente dimensiona esses eletrodutos, ok? Então essa foi a primeira parte e assistam agora a segunda.